Salmo 121. Acharam? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora para todo sempre. Amém, amém e amém. Amém. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Eleva os meus olhos para os problemas, de onde me virá o socorro? Eleva os meus olhos para as dificuldades, de onde me virá o socorro? É uma pergunta, querido. Eleva os meus olhos para tudo aquilo que às vezes me enfrenta, de onde me virá o socorro? Mas ele dá a resposta. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Feche seus olhos. Abba, tu és o meu socorro. Tu és a minha proteção, tu és aquele que guarda. Aqui está dizendo que o Senhor não dorme, não dormita, não cochila. Os teus olhos estão neste lugar hoje. Os teus olhos estão aqui, o Senhor está aqui. O leão da tribo de Judá está aqui. O teu Espírito está aqui, a Trindade está aqui. Se o Senhor guarda a cidade, a quem eu temerei? Se o Senhor guarda a nossa vida, a quem eu temerei, Senhor? Fala, como o Senhor tem falado. Faz o que o Senhor tem que fazer. Estamos aqui para te obedecer, Jesus. Não é a nossa vontade, mas a tua que prevalece sempre. Eu só vou até onde o Senhor me permitir que eu vá. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Irmãos, eu tenho algo para falar hoje. E um pouco do que eu vou ministrar aqui tem muito a ver com o que eu acabei de ler, tem muito a ver com o que nós acabamos de cantar aqui. Eu acho que desde que eu me entendo por pessoa, desde as minhas primeiras
lembranças, ainda criança, eu procuro andar nos caminhos do Senhor. Minha mãe me levou muito cedo para conhecer Jesus, porque ela perdeu um filho, eu já contei isso aqui, e eu tinha apenas 4 anos de idade. Minha mãe tomou antidepressivo, tarja preta, por muito tempo, e um dia eu lembrei aqui que eu tomei uma caixa de diazepam, 8 comprimidos, 10 comprimidos, porque minha mãe tomava remédios controlados, porque ela ficou muito abalada com a perda do meu irmão. E ela encontrou, assim como o salmista disse aqui, ela encontrou socorro. Ela encontrou Jesus, ou melhor, Jesus encontrou ela. Ela buscou na fé e ela foi curada. Estabeleceu-se ali uma mulher de fé e nos ensinou. Está aqui hoje 2 irmãs minhas, que minha mãe levava a gente. Eu dormia no banco da igreja, dormi muitas vezes no tijolo, porque foi aquele povo ali que construiu aquela igreja. E eu caminhei com o Senhor, eu andei com o Senhor, já fui menino, como a palavra de Deus diz aqui, que às vezes a gente é menino, como está escrito lá em 1 Coríntios 13, que a gente age como um menino, né, Henrique? A gente tem os nossos tempos. E eu fui desenvolvendo minha fé, eu fui construindo minha fé. E eu sempre imaginei que a Bíblia, ela era um livro que ela contava experiências de homens e mulheres, mas que essas experiências eram para aumentar a nossa fé e nos tornar pessoas assim como eles. Eu sempre tive essa percepção. Me entenda, eu sempre olhei para Moisés, sempre olhei para Davi, sempre olhei para Daniel, sempre olhei para Paulo, para Pedro, e eu me colocava na condição de dizer assim: eu posso ser como eles, sempre. Mesmo nas minhas limitações, mesmo em tempos diferentes, mesmo em outra época. Você vai encontrar aqui, eu falei de homens, mas você vai encontrar mulheres extremamente cheias de fé: Ruth, Esther, Maria, Ana, mulheres excepcionais. E esse livro aqui, ele conta a experiência desses homens, mas essas experiências é para dizer assim: cara, eles viveram e vocês podem viver também, vocês devem viver também o que está escrito aqui. Pastor, você está querendo dizer que assim como Elias orou, pode descer fogo do céu? Pode. Porque ele não mudou. Agora tem que ver o porquê que esse fogo desceria. Seria para mostrar. Jesus, outro dia eu falei aqui que Jesus deixou, quando eu preguei sobre a série do ID, ele disse que deixaria em nós poder do Espírito Santo. Poder do Espírito Santo. E eu entendia e ainda entendo que nós, a igreja, a noiva, o corpo de Cristo, nós ainda falhamos em muitos aspectos. Plenitude, você sabe o que é dizer pleno? É completo, irmão. Completo. E Deus quer revelar a sua plenitude aos seus filhos. Você tem dimensão do que é isso? Eu estou falando de um Deus, eu vou dar aqui 2 homens que caracterizaram o aspecto
decreto de Deus. Um deles foi Isaías. O chamamento de Isaías já foi algo extraordinário. Quando ele diz que ele viu o Senhor, e os anjos voavam, e ele diz assim: ai de mim que sou impuro, e habito no meio de homens de impuros lábios. O que Deus faz? Deus vai lá, manda um anjo pegar uma tenaz e colocar na sua boca. Sabe o que é isso? Brasa, fogo, purificação. E dizer: está aqui, Isaías, a partir de hoje você não é mais como esses homens, você é separado, você é santo. E ele vai, e ele se torna um dos maiores profetas messiânicos da sua época. Um dia ele vai falar de Deus, e ele diz que a terra é apenas o estrado dos seus pés. A terra é apenas o lugar onde ele poderia colocar os seus pés. Você tem dimensão do que é isso? Estou falando de Deus. Outro homem que teve uma visão de quem Deus era foi João, quando ele estava na ilha de Patmos. Ele diz que os seus cabelos são brancos como a neve. Ele diz que o seu peito é reluzente como latão. Ele diz que os seus pés, eles são pés poderosos, e a sua boca sai como o som de muitas águas. Irmão, Deus é bom. Falando assim, parece que é para ter medo, mas não é. Porque esse mesmo Deus revelado aqui dessa forma, o seu Filho desce à terra e diz assim: Ele também é amor. Porque Ele amou o mundo de tal maneira que Ele me entregou. Jesus está dizendo assim: Ele deu seu único Filho para que nós pudéssemos ter vida eterna. Se eu perguntasse aqui algumas definições de Deus, haveria vários tipos de resposta. Quer ver? Hannah, poucas palavras, defina Deus. Perfeito. Henrique, Deus. Danilo, Deus. Amor. Mas Sandra, Deus. Dani, Deus. Compaixão. Jaque, Deus. Tudo. Vocês ouviram definições de Deus? Tenta pegar tudo isso que foi dito. Tenta juntar tudo isso. Tudo, amor inexplicável e tudo aquilo que vocês falaram assim, tenta colocar dentro de algo e colocar dentro de vocês. O tudo dentro de vocês. Por que eu estou falando isso? Eu tive uma experiência com Deus semana passada. Eu já tive muitas experiências com Deus. Eu já fui crente de vigília. Já fui crente de monte. Já vi fogo pegar. Sem ter chovendo ainda, né, Dai? Fui para uma vigília uma vez, lá na minha cidade. Fui batizado no Espírito Santo quando eu tinha 17 anos. Fui uma vez numa vigília lá também na minha cidade, no morro. É um lugar que tem muitas dunas. E, cara, é muito louco isso. Deus me trouxe a lembrança isso.
Eu lembro que eu estava com muito sono. Fui com um grupo de jovens lá em Luiz Correia. E eu dormi. Estava tudo escuro, eu dormi, cara. Estava todo mundo lá e eu me aconcheguei lá, aquele vento tal, aí eu... E eu lembro que eu abri o olho, eu não vi ninguém. Meu temor era tão grande que eu achei que os irmãos tinham sido arrebatados e eu tinha ficado. É sério. E eu meio que falei assim, aí eu dormi e ele me deixou. Sabe quando você acorda, você já tirou aquele cochilo à tarde de feriado, que você acorda achando que perdeu o horário de ir para o trabalho? Alguém já acordou desse jeito? Tipo assim, que horas são? Preciso trabalhar. Aí você fala, cara, hoje é feriado, segura. Você só dormiu 5 minutos, está achando que dormiu a noite inteira. E quando eu acordei, eu falei assim, Senhor, eu não quero ficar. Eu lembro. E os irmãos só tinham descido mais um pouco para orar em outro lugar. Na hora que eu subi, que eu vi, eu falei, ufa, ainda bem que ele não veio ainda. Porque eu fiquei com medo de ter ficado. Medo, temor. Semana passada, é uma mistura de experiência com testemunho, tá? A Dai está de 6 meses. E o irmão dela, como muitos sabem aqui, mora lá em Minas, Itajubá. E o feriado coincidiu de falar assim, amor, barriga vai só crescer agora, é agora, para ir no Emerson. Para ele ver você, ver sua barriga, porque depois só quando a Laura estiver aqui. Vamos. Combinamos, avisei todo mundo, né? Avisei o Marquinhos que não estaria aqui, Ministério de Louvor, todo mundo. E quando foi, eu já viajei uma vez com a Dai, para Minas, numa emenda de feriado, e eu saí da empresa, acho que 6 horas da tarde ou 5 horas, lembra, amor? E o ex mandou a gente ir por um caminho que é pelo Rio de Janeiro, Resende. Eu fui pela Dutra, aí você pega uma parte, você passa do lado da Aparecida do Norte. Eu peguei um acidente ali, eu fiquei 3 horas parado. Eu fiquei muito cansado, muito. E quando chegou em Resende, eu já estava assim, a Dai falou, não dorme, filho, não dorme. Não dorme. E eu aqui, não, amor, eu estou bem. Estou bem nada. Teve uma hora que eu cochilei e ela, Ronaldo, ali eu fiquei ligado. Aí eu falei, opa, o susto agora me deixou, a adrenalina subiu. Amém, vamos lá. Já estava lá perto, faltando 1 hora de viagem. Quando foi, eu fui com minha sogra, fui com a Diva e meu sogro, a Dai. E o Batata para quem não sabe é meu carro, Batata, que tem um formatinho de batata, irmã Glaucia, tem a batatinha lá igualzinho, né? Não aguenta, o bichinho é só para cá. Ele é guerreiro, mas ele só anda aqui. A Diva tem um carro melhor do que o meu. E vamos, quando a Diva dormiu lá em casa, desde a terça, porque o Ferreira fez lá umas coisas para a Laura. E quando foi sexta-feira, nós acordamos 6 da manhã para ir para Minas. Passamos na padaria, tomamos um café, mas antes de sair oramos, para não achar que o pastor está em pecado, oramos, vamos lá. A Diva já levantou um clamor dentro de casa, aleluia, que a Diva é crente. Fomos. Irmãos, é um caminho que eu faço sempre, conheço. Já viajei para Minas com água batendo no para-brisa assim que eu não enxergava nada. E fui. Passei por São Paulo, entrei em Minas, numa cidade chamada Extrema. A próxima cidade é uma cidade chamada Cambuí. E depois é Camanducaia. Chegando em Camanducaia,
Até mesmo antes de chegar, estava chovendo muito. Já tinha pegado uma parte de chuva. Já tinha pegado uma parte de chuva forte. Tinha pegado trânsito. E eu tenho o pé um pouco pesado. Eu gosto de... Eu fico assistindo aqueles filmes dos Velozes e Furiosos, eu acho que eu sou o Toretto. Aí eu falo, eu vou que vou. Mas ao mesmo tempo eu sou muito ressabiado, porque eu já levei uma multa lá em Minas que doeu no meu coração, aquela doeu. Porque eu peguei muito trânsito, aí numa hora que liberou assim, eu falei, agora me aguenta carro. Na hora que eu fiz VAPT, que eu estou a mais de 120, quando eu fiz a curva, a Dai vai lembrar, tinha um guarda da Polícia Federal, e ele só olhou para mim e fez assim. Aí eu falei, se eu pudesse te xingar, mas eu não posso. E a partir de então eu fiquei muito mais tranquilo indo para lá. E teve uma hora que a estrada liberou. Eu fui fazer uma curva simples, pequena. Quando eu entrei na curva, eu perdi a direção do carro. O carro travou, ele derrapou. Eu perdi a direção, eu perdi o controle. A Dai estava do meu lado. A Diva estava dormindo atrás, a Dai também. O Ferreira, ele estava aqui, ele estava me vendo. Eles dormem, geralmente, quando vão comigo, porque eles se sentem seguros. Quando eu entrei na curva, que eu perdi a direção, eu rodei na pista. Irmãos, eu só lembro de um caminhão vindo na nossa direção. Quando o caminhão veio na nossa direção, eu achei que a gente ia morrer. Jesus deve estar surdo até agora, do tanto que na hora que a Diva acordou, ela falou Jesus, 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 Jesus. Eu acho que ela está falando Jesus até agora. Quando eu passei na frente do caminhão, o carro girando, é uma vala muito funda. O carro bateu na vala, ele bateu no muro, uma parte que tem lá, e o carro capotou. O carro capotou, e eu não sei o que acontece. Eu não sei se minha filha vai parecer com a mãe, não sei se ela vai parecer comigo. Mas eu só pensei nela na hora. Nela e na Dai. E quando eu olhei, eu falei, e a Laura, e a Laura, e a Laura, e a Laura, e a Laura. E eu só gritava, e a Laura, e a Laura. E a Dai falava assim, tá tudo bem, filho. Tá tudo bem, eu estou aqui, tá tudo bem. Mas não estava bem, eu estava vendo minha esposa de cabeça para baixo, cara. E eu só pensava na minha filha. E será se eu não vou ver minha filha? Será se minha filha vai acontecer alguma coisa? Será que... E me deu uma crise depois, eu abracei a Dai, beijei a barriga dela e falei, me perdoa filha, me perdoa filha, me perdoa filha. Não teve aquela coisa de passou um filme, lembrei de... Não. Eu lembro que quando a Dai, o instinto de mãe é tão poderoso que ela colocou a mão aqui, outra aqui, para que o cinto não forçasse a barriga dela. Ela soltou o cinto, aí nós caímos, né? Meu sogro entrou num desespero, irmão. Porque a visão dele foi a Dai em cima de mim, eu em cima da Dai, a gente lá embolado. E ele pensou, é só o que ele falava. Eu só via vocês um em cima do outro, eu achei que vocês estavam mortos.
E aí ele chorava, passava um tempo, ele chorava de novo, passava um tempinho, ele chorava de novo, passava um tempinho, ele chorava de novo. A única porta que abriu foi a do lado dele, ele saiu, a Diva saiu, a Dai saiu e eu saí por último. Nós não sofremos irmão, nós não sofremos um arranhão. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Eu acabei de ler aqui, ele dizendo assim, ele não dormita nem dormitará, o guarda de Israel. Ele protege, ele cuida, ele guarda. Eu não mereço mais do que ninguém. Eu não sou mais merecedor, eu sou pecador, eu tenho falhas, mas Deus me guardou, irmão, não sei porquê. Não me pergunte por quê, porque o cara da autopista chegou e ele falou assim, depois de um bom tempo que estávamos lá, ele brigou com o povo que auxiliou, apareceu pessoas que não tem nada de crente, não tem nada de evangélico, não tem nada disso. Sabe o que eles disseram quando chegaram lá? Vocês estão bem? Está tudo bem? A gente está, Deus guardou. Eles ficaram lá, levando chuva com a gente até o final. Na hora que a gente falou, pode ir, eles falaram o quê? A gente não sai daqui. Não foi daí. A Diva já entrou no manto com a tiazinha que estava lá, em um dos carros. Eu falei, gente, eu falei que minha sogra, ela é terrível. Teve uma hora que a gente estava lá e está lá, as duas chorando. Eu falei, eita, está ali já. E ela estava falando de Jesus. Ela estava falando de Jesus. Quando o cara da autopista chegou e falou, vocês têm que sair, o cara ficou bravo, falou, vocês demoraram, aí quase rolou uma briga. Eu falei, calma gente, está tudo bem. Ele falou, não, eu só estou pedindo para vocês saírem daqui, porque dos 3 acidentes que nós viemos agora, os 3 morreu pessoas. E vocês, o que aconteceu? Aí a gente falou, nada. Nada. Tirando o medo e o susto, está tudo em casa. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque eu creio no Deus que está escrito aqui. Pastor, o senhor não sentiu medo? Rapaz, muito. E quando eu perdi o controle daquele carro, sabe quando a gente perde o controle de alguma coisa, que vocês falam assim, e agora? Não tem o que fazer. Depois eu já falei para algumas pessoas que eu vou repetir aqui. A Diva chamou tanto Jesus, que eu tenho certeza que antes do primeiro Jesus, ele já estava lá. E ela, Jesus, aí ele, eu estou aqui, segura, estou rodando com vocês nesse carro, fica calma, está aqui, estou no controle, relaxa, fica calma. É isso que Deus quer, irmão. Não que você capote carro, mas Ele quer tomar o controle da situação, quando a gente já não pode fazer mais nada. Enquanto eu estava ali, eu estava, confiante. Eu me sentia o dono da situação. Eu falei, eu estou acostumado, eu sei o que é isso aqui, a situação é minha. O Senhor é quem te guarda.
O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Por que a gente duvida tanto de Deus? Por que a gente tem tanta dificuldade em encontrar o poder de Deus, em saber como Deus... a gente definiu Deus aqui em tantas coisas. Eu poderia citar muitas e muitas qualidades: poderoso, excepcional, tremendo, amor, forte, é o Shaddai. Ele é bom. Ele é bom. Eu imagino, certa vez, Jesus estava indo com seus discípulos e eles observam um homem cego. Eles estão andando e de repente alguém para e fala assim: Jesus, quem pecou? Ele ou alguém da sua família? Jesus disse assim: nem ele, nem alguém da sua família. Eu falei: mas ele está assim para que a glória de Deus apareça. Observem, Jesus vai lá e diz assim: homem, eu digo para você, volte a ver. E ele volta a enxergar. O que isso tem a ver? Tem a ver que muitas das vezes, eu falei aqui de um milagre, mas muitas das vezes os pequenos milagres estão acontecendo na nossa vida. As pequenas coisas, Deus está ali, arquitetando, vendo, dando provisão, guardando, de maneiras que às vezes a gente não agradece como convém. Se eu agradeci, eu agradeço mais. Se eu achava que Ele é bom, Ele é muito melhor agora. Ele é bom. Não sei, eu posso sair daqui e minha vida pode... Não sei, irmão. São coisas que fogem do nosso controle. Mas Ele permitiu que eu estivesse aqui hoje para contar o que eu estou falando. Porque tudo... tem que haver um propósito. Quando a gente descobre qual é o nosso propósito, as coisas facilitam. Eu não quero ser leviano, mas o Brasil chora a morte de um homem tão querido, porque caiu, bateu a cabeça e morreu, gente. Uma coisa tão banal. Uma coisa tão... pode acontecer. Um dia, vou lembrar de um fato muito triste, que eu acho que foi uma das dores mais profundas que nós passamos. Quem é de muito tempo atrás vai lembrar. Nós congregávamos o pastor Gilmar e o Zé, para quem não sabe, o Zezinho congregava conosco, e o Zezinho tinha 4 filhos. O Tiago, o Lucas, a Fernanda e a Jéssica. Dos 4, cara, eu posso dizer aqui sem medo de errar, um menino que tinha um coração mais puro que eu já pude conhecer, era o Luquinhas. Poucos dias antes do que aconteceu, ele foi lá, eu morava na Diva, e ele falou assim: pastor, ele pegou assim no meu rosto, posso cantar um rap na igreja? Eu disse: pode, filho, você pode cantar, quem disse que você não pode? Ele saindo da escola, uma troca de tiro entre polícia e bandido,
Uma bala pegou nele e ele morreu. Foi uma das maiores dores, gente, que eu já senti na minha vida. Meu irmão morreu, eu tinha 4 anos, eu não sei ainda dimensionar a mesma dor, mas naquele dia, quando eu estava no meu trabalho, que a Dai ligou aos prantos dizendo: Luquinhas faleceu, filho. Eu falei: não, não pode, eu não acredito. Foi uma das maiores dores que eu já senti. Eu amava aquele menino. Eu amava aquele menino demais. Ele era muito puro. E a vida ficou para os pais continuarem e dar propósito. E a gente teve que pegar os cacos e dizer: vamos caminhar de novo. Deus é mau porque Ele perdeu a vida? Jamais. Se eu tivesse perdido minha vida também, irmão, a vida teria que continuar e a gente precisaria dar propósito a isso. Deus é bom sempre, sempre, sempre. As fatalidades vão acontecer, muitas coisas vão acontecer na vida e a gente precisa pegar os cacos às vezes e dizer: eu preciso reconstruir de novo. Alguns dias atrás a empresa promoveu um filme que se chama Superação e Fé, que eu sei que muitas pessoas assistiram. Quem não assistiu, eu vou dar um pequeno spoiler aqui para que você possa assistir. É uma mãe de um filho adolescente, e ele foi adotado, e ele está naquela fase da rebeldia, ele não quer saber da mãe e tal e tal. Ele joga muito bem basquete, é fato real, é verídico. Só para você entender um pouco aonde eu quero chegar. Ele vai brincar com os amigos, é época de... A Jaque esteve nos Estados Unidos numa época de muito frio, né, Jaque? Bateu quanto lá? -18. E ele estava na época de frio dos Estados Unidos, e os lagos, geralmente, eles congelam. Congelam a ponto das pessoas andarem, e estava lá os 3 brincando, ele mais 2 amigos. O rapaz fala assim: olha, o gelo está fino ainda, sai daí, briga com eles. Na hora que eles vão sair, o gelo quebra, eles caem. Na hora que eles estão tentando sair, um bate na cabeça dele, ele desacorda, fica lá. O desenrolar da história é muito lindo, porque tem um cara que é ateu, vem, um dos bombeiros, e ele diz que ele ouve uma voz dizendo: mais atrás. Quando ele vai mais atrás, ele encontra o menino. Só que já fazia mais, se eu não me engano, entre 45 a meia hora que ele estava dentro da água. Meia hora, se eu não me engano. Já estava no estado de hipotermia. Ele já estava muito tempo debaixo da água, já tinha bebido muita água. Mas mesmo assim eles pegam o menino, eles levam o menino até o hospital. De repente os aparelhos param, a mãe chega desesperada e fala: eu quero meu filho, eu quero meu filho. E quando o médico disse assim: a gente vai dar um tempo para a senhora se despedir. Já pensou uma mãe ouvir isso do médico? Vai lá e se despede. Ela entra, uma das cenas mais fortes, gente, é quando ela pega no pé dele, congelado. E ela faz uma oração de fé. E ela disse assim: não, o Senhor não me deu meu filho para eu enterrá-lo. E ela clama ao Espírito Santo e ela grita. E quando de repente, sabe, aquele negocinho que mostra o batimento, ele estava já linear, sem ter nada. Quando ela grita,
Os médicos não entendem, vão lá, correm, tá, leva para um especialista. Eu já contei o filme todo, né? Mas não deixe de assistir se você puder. Lindo. Só que ele fica em estado muito grave. E sempre ela falando, tem um propósito na sua vida. Quando ela fala para o filho dela, há um propósito na sua vida. Há um propósito na sua vida. Ei, há um propósito na sua vida. Você não foi à toa que você veio a esse mundo. Não foi à toa que de bilhões de espermatozoides lá saiu você. Há um propósito na sua vida, querido. Você pode até estar sofrendo hoje, mas Deus, quando eu estava aqui, falava para mim, eu sou o Deus de todos os tempos, não só de hoje, mas do futuro. O hoje pode estar doendo, o hoje você pode estar sofrendo, mas o futuro pertence a Ele. E há sim um propósito. E quando ele passa tudo o que acontece, aquele menino saiu andando do hospital, cara. O médico falou assim, vai ter sequela, ele talvez não fale, talvez não ande, talvez ele fique assim, assado. Ô irmão, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Davi está falando aqui, um dos caras mais perseguidos da Bíblia, um homem que viveu em guerra todos os seus dias, e ele falando, o Senhor me guarda, 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 Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom. Há um propósito na sua vida. E quando eu cheguei lá no trabalho, na terça-feira, a gente ficou preso em Minas, tive que voltar só segunda. Quando perguntaram e me abraçaram, disseram, o que aconteceu? Eu falei, Deus é bom. Eu estou aqui porque Ele é bom. E o meu propósito com Ele agora se intensificou mais e mais. Porque a diferença está, irmão, como a gente olha a situação. Eu poderia olhar e dizer assim, mas por que o Senhor deixou isso acontecer? Eu não olho assim. Eu vou olhar e dizer, o Senhor me guardou. Mas por que o carro, o Senhor me guardou? Eu não olho e vou achar desculpa, porque o diabo trabalha na mente, às vezes, e a gente quer achar muitas e muitas condições, e ver percepções, imaginar coisas, e ficar, mas por quê? Por que isso? Por que aquilo? Por que fulano? Por que Beltrano? E Deus está dizendo, não olha lá, olha para mim. Segue no foco, vai no seu propósito. É o nosso Deus, irmão. É o nosso Deus. Eu oro, para ver minha filha crescer, junto com minha esposa. Eu quero ver ela se formar, eu quero ver ela dar os primeiros passos, eu quero tudo isso. E não é da boca para fora. Mas se o Senhor levasse minha filha, eu ia continuar dizendo que Ele é bom. Ia me doer muito, mas eu ia continuar dizendo, o Senhor é bom. O Senhor é bom. Está doendo, mas eu sei que o Senhor é bom. Se Ele levasse minha esposa, ia doer
É como se tivesse tirado meu coração de mim. Mas eu ia continuar dizendo: o Senhor é bom. O Senhor deve ter alguma coisa que eu não sei. Porque o Senhor não é só de hoje, o Senhor é do futuro. E o Senhor sabe todas as coisas. É muito fácil a gente agradecer só quando as coisas acontecem favoráveis na nossa vida. É muito fácil a gente só agradecer quando a gente come o que a gente quer, quando a gente vai para onde a gente quer, quando a gente tem lá tudo o que a gente quer na nossa casa, quando a gente está com a conta confortável. É muito bom, Ana. Mas o deserto, ele fortalece os seus guerreiros. Não é para sempre o deserto não, tá? Mas o deserto fortalece os seus guerreiros. E no deserto a gente aprende as leis da sobrevivência. E se tiver que comer coisa peçonhenta, a gente vai comer para sobreviver. Por quê? Porque uma hora o deserto acaba. E quando a gente dá o passo, que a gente chega onde Ele quer que a gente chegue, a gente vai fortalecer aqueles que vão começar a sua caminhada no deserto. É isso que Deus quer. Deus quer usar suas experiências para você fortalecer aqueles que estão começando hoje. Deus quer pegar aquilo que você passou e dizer assim: olha, você já passou, então é tempo de você fortalecer alguém. Os mesmos erros não, Deus, mas a gente vai aprender na caminhada, porque nós vamos crescer em fé nós vamos crescer. É isso que Deus faz, irmão. É a vontade de Deus. Nós cantamos outro dia aqui: está chorando, louve; está sofrendo, louve; precisando, louve; não importa, louve. Cantar aqui é fácil, eu sei. Você talvez vai chegar lá na sua casa e dizer assim: cadê? Não estou ouvindo a voz do pastor aqui agora. A minha voz não, mas a voz do Todo-Poderoso pode falar com você aonde você estiver. Qual a dúvida, irmão? Ele não é um Deus de ambiente só igreja, Ele é um Deus de todos os lugares. Ele é um Deus de todos os lugares. Se coloque de pé em nome de Jesus.